Ok. Bom, meus amigos, vamos lá então, né? É mais um estudo aqui. Na realidade, a gente está fazendo aí o estudo do livro Evangelho por Dentro, e a gente está aqui seguindo um pouco aqui o roteiro não, mas como a Denise sempre fala, estamos aqui no nosso, acho que sétimo encontro desse livro, e estamos ainda no segundo capítulo, né? Faz parte. São textos muito densos, né? Muito bacanas e dá o que falar. A gente não tem muita pressa mesmo, né? A gente trabalha, como o Bezerra fala, de forma urgente, mas não tão apressados assim, né? Vamos fazer. E a gente vai fazer uma prece, então, né, para começar aí o nosso estudo da noite. Na realidade, é um bate-papo. E eu convido todo mundo aí junto comigo, a gente fazer uma pequena oração em agradecimento, né? Primeiramente a Deus, né? Acima de todas as coisas. E ao nosso querido amado Mestre Jesus pela mensagem que ele deixou para a gente. E que hoje a gente, de alguma forma, tenta buscar um pouco mais o entendimento. Mas se não fossem os grandes missionários, né, da luz, vamos colocar assim, que abriram aí as leiras para que a gente pudesse passar com menos dificuldade. Dentre esses missionários, a gente cita aqui apenas alguns, como o próprio Chico, que trouxe obras maravilhosas, o nosso querido Emmanuel, né, e o grande companheiro do Emmanuel, desde há 2000 anos, que é o nosso querido Honório Abreu. Então, pedindo assim a permissão a Deus, a Jesus e contando com a colaboração dos mentores amigos, a gente vai dando uma sequência aqui no nosso estudo, para que possa cada vez mais abrir a nossa mente ou torná-la uma mente desperta, definitivamente. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre que assim seja. Bom, meus amigos, é isso, né? Na semana passada, que realmente foi na semana passada, a gente conversou um pouco sobre o capítulo 2 e terminamos aí naquele parêntese enorme que a gente fez, já de algumas reuniões, no primeiro capítulo do livro O Caminho do Reino. Deixa eu só conferir se é o Caminho do Reino mesmo. Acho que é isso, né, que a gente viu no primeiro capítulo, que fala lá do Reino dos Céus. Porque aqui no Evangelho por Dentro, o Honório começa a falar desse ponto. Aí ele amplia na outra obra, né, que é fantástico. Deu muito assunto. E se a gente ler de novo, a gente vai a chave do reino, mas acho que foi o outro, que a gente, né? Acho que foi o caminho do reino. É que a Cris está mostrando aqui, né? É o caminho do reino mesmo. Isso. Aí, se a gente ler novamente, a gente vai, enfim, vai longe com isso aí. Mas eu vou só compartilhar aqui rapidamente. Deixa eu ver como é. Meu áudio está chegando bem para vocês, né? Bacana, show. Parece que no Google aqui o Zoom me intimida um pouco. Mas vamos aqui. Ó, eu vou compartilhar aqui a guia que já está aberta, que é o nosso compartilhar. Ótimo. Mostra minha tela. Então, nós estamos aqui no Sequência Lógica, né? E é muito bacana. O Honório, eu que já estou assim, num outro grupo de estudo, já no capítulo 26 dessa obra, é fantástico quando a gente estuda o capítulo e a gente volta ao título que o Honório dá. Então, a gente vê que é uma síntese, sabe? Ele resumiu o capítulo num título, né? Uma coisa fantástica. E ele usa o termo de sequência lógica, né? Porque ele dá a entender aqui o arrependei-vos, né? Pois está próximo o reino dos céus. Então tem um começo e tem uma consequência. Então existe uma sequência lógica realmente para tudo isso, né? Eu tentei agora há pouco fazer eu pensei na realidade, né? Não tentei, pensei em fazer um mapa mental, né? Para de forma gráfica para resumir aqui tudo que a gente viu até agora desse capítulo. Mas eu só pensei porque na prática colocar isso num papel ou num slide que seja, não é tão simples. Nossas ideias pululam aqui. Mas vamos lá. Então, estudando Mateus 3, 12, 2, dizendo arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Passamos por toda essa primeira parte do arrependei-vos, vimos João Batista, o que ele representa. Honório chama ele de arauto, né? Cadê onde é que tem aqui falando?
Bom, enfim, deixa eu ver se ele fala aqui do arauto. Eu não consegui achar aqui de cá, mas tudo bem. João como representando esse arrependeiros, né, trazendo para a gente essa questão do arrependimento, interiorizando essa mensagem, né? Falou do deserto, então a gente pode até entender o seguinte, a questão do deserto, do arrependei-vos, até chegarmos nesse chamado reino dos céus, a gente passa por essa parte do deserto, que a gente estudou bastante, né? Que vai falar dessa saturação, até destaquei aqui, saturação da alma ante as experiências já trilhadas à exaustão e diante do futuro incerto e desconhecido. Então, nessa sequência lógica, a gente passa por tudo isso, né? A gente vem desde lá do momento em que a gente desenvolve o intelecto, que passa pelo livre-arbítrio, pelas escolhas, ação e reação, causa e efeito, para chegarmos no progresso moral, que é o desenvolvimento do senso moral, passando por tudo isso, né? E a gente fica com a consciência um pouco embotada, a gente tem que fazer com que ela fique desperta. Aí a gente entra no deserto, porque a gente fica saturado dessas experiências que a gente já trilhou aí, né? A exaustão, como diz o nosso querido Honório. Através de quê? Das múltiplas, infinitas existências. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o deserto representa isso. Foi citado aqui Noé conduzindo o povo hebreu ali, lá atrás, né? Aqui, Batista opera como arauto da renovação, né? Propondo o arrependimento pessoal, coisa que a gente estudou também, que a doutrina espírita tão belamente fala a respeito do arrependimento, né? Que é um primeiro passo. Depois nós temos que expiar, né? Aí sim, a doutrina já explica para a gente que há uma expiação, e quando a gente pensa na unicidade da existência, a gente meio que acaba, né? Porque se for no fim de nossa vida física, não temos mais nem tempo para expiar qualquer coisa. Fica o arrependimento pelo arrependimento, que a doutrina também explica que é válido. É super válido. Mesmo na hora, né, do desencarne ali, o arrependimento é super válido. Mas não para por aí, porque nós temos os outros passos a serem dados, que são a expiação. Vamos ter que, de alguma forma, resgatar delitos e males que a gente cometeu. E depois, ou seja, sentir na pele, né, quando estivermos encarnados, ou sentir na nossa consciência, quando a gente está desencarnado. Nós vamos sofrer nesse processo do arrependimento, quando sincero. E depois tem a questão do arrepender, o expiar, o consertar o mal. Reparar. Isso, esse é o nota. Vamos ter que reparar. Né? Vamos ter que reparar o mal. Então, é uma sequência também, uma sequência lógica. Muito bem, olha só. Quando isso se dá? Eu estou fazendo isso aqui para a gente chegar no ponto lá, né? Fazendo uma pequena revisão. Quando a gente está aqui, ó, por uma ação vigorosa da consciência desperta, em favor do inventário das nossas realizações, então a gente faz realmente um inventário. Espera aí, o que é que eu fiz? O que é que rolou? O que é que aconteceu? Por que eu estou assim nesse momento? Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, estou naquele inventário. Quando a gente está com a consciência mais desperta, né? Aí, porque a consciência, ela eclode, né? Então, a consciência, ela eclode quando a gente... o princípio inteligente se individualiza. Estamos falando de evolução. Então, vamos ter consciência. Diferentemente dos animais, dos vegetais, né? E dos minerais, a gente passa a ter uma consciência, passa a raciocinar de forma contínua, mas será que essa consciência está desperta? Né? Aí, quando a gente tem essa consciência mais desperta, vem o entendimento e o arrependimento, quando sincero. Bom, enfim, esse inventário muito bacana, a gente passou por tudo isso aqui, nessa comparação que o Honório faz aqui com o que Jesus disse sobre o joio e o trigo, né? É bacana demais quando a gente relê, olha, que nesse inventário que a gente faz, né, a gente deixa crescer ambos até a ceifa, até a colheita, e no tempo a gente vai dizer, recolhei primeiro o joio. Então, nesse inventário, a gente tem que identificar
aquilo que, em nós, interiormente falando, né, que não é bom, que crescendo ali juntos, chega uma hora que se destaca o joio. Não, mas isso não é legal. Então, ô, ceifeiros, vão neles primeiro. Beleza, juntar em feixes e tudo mais. Depois tira o trigo. Aí a gente ajunta no celeiro. O celeiro do coração, né, onde está o nosso tesouro. Enfim, é isso que a mente desperta faz. A gente tem que fazer inventários, e a gente tem que fazer o inventário o tempo todo. Foi citado a questão 919, né, de Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, que fala sobre esse inventário diário. Né? O João lembrou bem isso. Acho que foi o João, né? Lembrou semana passada. E a gente tem que fazer esse inventário. Né? Se a gente faz diariamente, beleza. Né? Se a gente faz de quando em quando, ótimo. Mas que a gente tem que fazer. Temos que fazer. Né? Bom, por quê? Por que tudo isso? Porque o reino dos céus está próximo. Está próximo. Então, a gente falou bastante sobre essa questão do reino dos céus, semeadura e colheita. Aí nós recorremos, né, ao livro que foi citado agora há pouco toda vez eu confundo, gente. O Caminho do Reino, né? Eu confundo com o título. E a gente recorreu a ele para a gente entender, tentar entender o que é de fato esse reino dos céus, né? Que a gente tanto fala. É o plano espiritual? É um estado de espírito? Então a gente foi vendo que com a consciência desperta e depurada, a gente atinge esse reino dos céus, que pode se dar a qualquer momento. Né? Tem pessoas que atingiram aqui na Terra o grau de pureza em que se transforma o espírito após a sua última encarnação. Bem-aventurado, um espírito puro. Então teve, sim, pessoas que passaram por aqui, que aqui na Terra mesmo nem esperaram o mundo de regeneração, né? Chegar aí, nós estamos às portas dele aí, para poder fazer essa mudança, se transformar. Temos vários exemplos na história. Então, a qualquer momento isso pode se dar. Pode se dar. Honório cita bastante a questão dos potenciais trabalhados no tempo. Foi aqui que a gente parou, estudamos bastante sobre o reino dos céus. Falou do imperativo da conversão ao bem. Então, quando a consciência está mais depurada e desperta, aí sim, a gente tem que fazer essa conversão ao legítimo bem. Porque nós já temos parâmetros, sabemos o que não é bom, por consequência, a gente tem uma ideia do que é bom. Então, a gente tem que tomar partido. A gente tem que tomar partido para poder a gente eleger, né, nesses inventários aí, isso aqui sim, isso aqui não, joio do trigo, isso aqui sim, vamos seguir, tá? Por parte, né, de quem? Aí a gente estudou bastante, porque para falar dos reinos dos céus, do reino dos céus, a gente falou das voltinhas que a gente dá, as margens que a gente costuma andar, por escolha própria, porque a gente elege caminhos meio tortuosos. E Deus também não, tipo assim, não vai impedir, porque é nossa escolha. Nossa escolha. Uma hora a gente volta. Então, a gente se ilude a propósito de nós mesmos. Então, quando a gente está iludido e a gente começa a cair em si, aí a gente começa a eleger, talvez, bons caminhos. Mas só quando a gente depura mais a mente, fica quando ela desperta, né? E é interessante, é muito interessante, que o Honório diz aqui, para a gente passar, né, para os capítulos, para os 2 parágrafos de hoje, e vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, pelo amor de Deus, que o Honório vai dizer assim, que essa operação é levada a efeito pelas vidas sucessivas. Então, mais uma vez, com a unicidade da vida, a gente está perdido. Porque a gente não tem esperança. Não tem esperança. Aí nós vamos ter que voltar ao que a gente já instituiu e estatuiu no passado. Vamos criar uns lugares aí para que a gente possa ir, a depender de como é que foi nossa vida única aqui. Então, nós temos o céu para alguns, né?
um inferno para um tanto aí, nós temos um purgatório ali no meio, as crianças não, elas vão para outro lugar, porque não, né, criança não fez mal nenhum. Então, enfim, a gente vai criando esses ambientes. Só que, para efetuar esse arrependimento de uma forma bem sincera, né, a gente precisa desses inventários, não só diários da nossa vida atual, mas também de outras encarnações, porque, mas eu não sei o que eu fiz na outra vida. Será que não? A gente tem noção, né? A doutrina espírita explica isso, que a gente tem uma pequena noção do que a gente foi em outra vida, né? Em geral, eu vou dizer por mim, boa coisa não fui. Então, a gente já tem uma ideia, porque basta ver os nossos hábitos e automatismos dessa vida, que não é só pela cultura de uma raça ou de um povo, mas também por coisas que já estão ali impregnadas em nós, no nosso espírito, a gente já tem uma ideia. Então, a gente tem que fazer esse inventário, e só as vidas sucessivas é que vão explicar melhor tudo isso. Sem o qual, a Honório vai dizer mais à frente lá, sem o que, né? Vida sucessiva. Vamos dar um pulo dessa vírgula lá para outra. Sem o que, jamais haveria arrependimento por parte de desertores e devianos circunstanciais. Então, nós sabemos o caminho, nos foi mostrado, porque Jesus já mostrou o caminho. Quantos não seguiram Jesus e não seguem? A gente até citou o exemplo lá de Emmanuel, né, há 2000 anos depois, Emmanuel como Nestório, e assim vai. E depois como Basílio, enfim, estou citando Emmanuel, mas vários outros, né? Que tem um caminho, seguiram um caminho, seguem um caminho, né? Nós temos aqui o Maurício Cury aqui, rapaz, que honra. Que bom, Maurício. Bom. Vou já passar a palavra para o Ultragás. Não, apertei sem querer, Xaxá. Não, tá bom. Mas agora você vai falar, já. Vamos lá. Vou falar que eu já tenho que sair, que a moça da live tá me chamando. Um beijo para você. Tá bom, amor. Tchau. Fica com Deus. Mas olha, então a gente citou alguns casos de pessoas que seguem, né? Seguem Jesus. O Cris está aqui, né? Não, Cris saiu? Cris está sem energia lá, né? Não, tá bom. Porque a Cris está usando a camisa igual a mim, né? Tem gente que leva Jesus no peito, mas talvez não no coração, mas enfim, nós temos caminhos aí, né? Sem as vidas sucessivas, sem o que jamais haveria arrependimento. Dos desertores, daqueles que sabem o caminho e desistem, né? Arrumam outros caminhos, outros desvios e tudo mais. E dos levianos circunstanciais, né? Aqueles que são levianos, gente. A leviandade é um negócio interessante, que às vezes, não é maldade por ser mal, é porque é leviano mesmo, é inconsequente, né? Solta, né, uma informação, faz uma coisa meio que, o que é que tem, né? Às vezes não está sabendo, como Jesus lá, né, na cruz falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, estão fazendo porque está todo mundo fazendo, está na multidão, está todo mundo ali, às vezes numa histeria coletiva, né, e seguindo. Então, levianos circunstanciais. Então, sem a explicação de vidas sucessivas, a gente não teria ensejo para o arrependimento. Arrepender de quê e para quê? Né? Por quê? Né? Cris de volta aqui. Oi, Cris. Falei bem de você agora há pouco, viu? Depois você assiste. O que acontece com as vidas sucessivas? E que futuramente nos dá ensejo ao arrependimento sincero? Fixação do caráter. Sem as vidas sucessivas, a gente não tem explicação para essa fixação dos caracteres, do caráter, do bom caráter, sabe? Então, cada qual implantando componentes fixadores do caráter. Então, nós estamos falando das vidas sucessivas. Sem o que jamais haveria esse arrependimento. Aí a gente entra aqui nos 2 últimos parágrafos para a gente comentar um pouquinho todo mundo junto, tá?
Mas antes eu pergunto, alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Tá tranquilo? Vamos seguir. E aí vem, com base nessa reflexão toda, podemos compreender, diz o Honório, a atitude. A atitude. Eu até fiz uma anotação aqui, quando falei de atitude aqui, seria estar aqui, gente, um ato, mas um ato interior. Interior, que a gente pode pegar só a atitude, o ato exterior daquele momento, né, que foi ali do considerado o bom ladrão, o Dimas, né? O bom ladrão. Então a gente podia olhar de longe, falar assim, nossa, ele se arrependeu, né? Mas aqui é um ato baseado no que o Honório diz aqui para trás, para chegar nesse ponto de uma atitude, de um ato interior deste bom ladrão, que, crucificado ao lado de Jesus, manifestou reverência e compaixão. Então, reverência ao Cristo. Reconheceu nele ali, né, uma autoridade. Reconheceu nele uma autoridade. E teve compaixão do momento em si, né, deles imaculado, ser crucificado, né? Diante do que, aí diz Honório, arrependimento sincero, baseado nisso, Jesus avisa ao Dimas, ao bom ladrão, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ao texto? Lembrei do Honório agora. Tomara que seja uma inspiração dele, né? O Honório falava assim, ele fazia, né? Comentava e dizia, vamos ao texto? Ele estava sempre com a Bíblia, alguma coisa na mão. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho no... Como é que é o contexto aqui essa questão do bom ladrão? Vamos aqui na Bíblia? Vamos abrir a Bíblia cadê? A Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida, deixa eu ver de novo aqui, no 23:43, né? Cadê você, Lucas? Opa. O mouse está aqui. Capítulo 23. Aqui no versículo 43, mas vamos um pouquinho antes aqui, né? Vamos para o 40 aqui, diante, ó. Toda com a sexta, ouve terra. Deixa eu voltar um pouco aqui, gente, só um segundo. Tá aqui, né? Falando da crucificação em si, né? O versículo 43 vai falar desde a questão de Pilatos, né? Que Pilatos fez de tudo, né? Para tentar livrar o mestre ali naquele momento. E gente, é muito bacana, né? Porque a Bíblia conta isso. Emmanuel vai falar, antes de Emmanuel, na codificação, o próprio Emmanuel vai falar sobre o egoísmo, né? Aí vai citar aquele momento de Pilatos, da fraqueza dele. Ele vai também falar de Pilatos, né? Numa das mensagens lá da coleção Fonte Viva, que ele queria acertar. E o Emmanuel vem no livro Há 2000 Anos mostrando que Pilatos estava numa... né? O que fazer? Mas o texto é muito bacana. A Bíblia já fala, né, que, olha, ele fala 3 vezes, o Pilatos. Não vi nada de maldade ou de errado em Jesus, nesse Nazareno. Então, vou soltá-lo. Vou dar uma chibatada nele e vou soltá-lo. Não. Olha nós lá na turba, né? Não, faz isso não. Vamos, solta o Barrabás, solta outro aí, mas não. De novo ele fala, gente, mas olha, tá... Não. Mais uma vez, por último, ele tentou. Gente, nem Herodes viu nada nessa pessoa, porque mandou de volta para mim. Né? E é interessante que quando Jesus é levado para Herodes fala umas coisas, Jesus fica calado o tempo todo. Né? Gente, é muito simbolismo, é um negócio muito legal. Leva ele de volta. Mesmo assim, nós quisemos a morte dele. E conta aqui que Lucas vai falar que no momento que foi levado para a crucificação, mandaram 2 ladrões com ele, né? Ou 2 malfeitores, né? Porque os outros 2 evangelistas citam ladrão ou coisa do tipo, né?
E Lucas vai citar uma outra palavra, porque estava escrito lá em Isaías de que ele seria conduzido junto com malfeitores, né? Então, beleza. Bom, e aqui vai, né? Perdoa, não sabe o que fazem, e um dos malfeitores aqui, que estavam pendurados, blasfemava dele, aqui no 39, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. E ainda lembrou dele mesmo, né? Salva também a nós. Nem deu tempo de Jesus responder, né? Porque o outro retomou as dores do Cristo. Sabe? Reconheceu no Cristo a autoridade e teve muita misericórdia naquele momento. Então, o que o Honório vai trazer para a gente, nesse ponto, é que para a gente ter um ato de arrependimento sincero, não é coisa de um momento para o outro. Sabe? Claro que ninguém vai avaliar aqui o momento de cada um, né? Tipo, hoje eu já estou pronto para me arrepender. Não é isso, né? Mas é que no decorrer das vidas sucessivas, a gente vai fixando caracteres e o caráter que, determinado momento no tempo, a gente consegue ter um verdadeiro arrependimento, um arrependimento sincero. Lívia, fica à vontade, viu? Professor, minha cabeça fez um loop agora. Porque eu fiquei pensando que aqui, para mim, se apresentou um grande paradoxo. Eu fiz aqui um esquema para poder tentar falar para vocês de uma forma que vocês tenham misericórdia de mim e me compreendam. Vamos ter misericórdia e compaixão, vai lá. Por favor. Porque ele era um ladrão condenado. E ali, naquele momento, com Jesus, qual é o paradoxo que eu vejo? Era um ladrão condenado que teve um insight moral iluminado e, a partir dali, vai emergir no coração dele, na consciência dele, esse arrependimento. Mas o arrependimento nunca vem do nada. Né? A partir do que a gente viu aqui. Essas vidas sucessivas vão cooperando, né? Como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele, como é que eu posso dizer? Esse ladrão condenado, ele teve esse insight ou ele já vinha mesmo na sua vida de criminalidade, crescendo, se aperfeiçoando num caminho tortuoso? Não sei se eu estou me fazendo ser entendida. Não, fez sim. Interessante porque, pelo menos na Bíblia, não fala o crime que ele cometeu. Né? Algum desvio pode ter tido, porque ele mesmo, ele se condena, né? Ele reconhece isso. Olha só que interessante. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Então, ele era realmente, ele se reconhecia, né, como um criminoso. Vamos usar, sei lá, a criminologia da época, né? Então, lembremos bem, gente, o que o Velho Testamento, né, ou o Primeiro Testamento, como diz a nossa querida Cris, ela gosta muito disso, falava de impunição. Né? Então, tinha que ter punição. E a punição não era para corrigir, né, quem cometeu o crime ou o malfeitor. Era simplesmente para punir, porque estava escrito que tinha que punir. Então, a gente não sabe, primeiro, assim, usando de misericórdia, né, que tipo de crime foi que essa pessoa cometeu. Às vezes, para ele, o que ele falou estava escrito no código lá dos hebreus que merecia uma punição, foi punido. Né? Às vezes era um delito menor, mas tinha, gente, é igual a mulher adúltera, que o Humberto de Campos vai estudar muito bem no Pecado e Punição, lá do capítulo do Boa Nova. Eles tinham que punir, tanto é que mesmo depois da cena, Pedro questiona, Tiago questiona Jesus, mas ela não merece, porque está escrito que tem que punir. Mas a punição era porque não tinha que pagar de alguma forma, não era para consertar a pessoa. Agora vem um outro ponto, sabe, Lívia, antes de passar aqui para o Maurício, que é quando vai mais para o final lá, que ele, aqui, ó, e diz o Senhor, lembra-te, e diz a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nessa tradução aqui, está escrito, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na
Bíblia, tradução ecumênica da Bíblia, tem uma nota de rodapé neste ponto que diz assim: para alguns hebreus, o paraíso era como se fosse o lugar onde as almas esperariam a ressurreição. Então, não era efetivamente o reino dos céus. Olha que coisa interessante, né? Mas deixa eu passar para o Maurício aqui, porque o Maurício levantou a mão. Fica à vontade, Maurício. Primeiro, que coisa boa, estou tão feliz de conseguir estar aqui, tá tão difícil. Estou muito feliz de rever vocês e a oportunidade de aprender, né? Obrigado, viu, gente? Beijo no coração de todo mundo. Isso aí. Xaxá, achei legal, porque o texto do Evangelho ele pede para a gente fazer um esforço de sintonia com o sentimento, né, mais sublimado do Evangelho que emana do coração do Cristo. E para o Cristo, como é que ele enxerga a gente? O que é um criminoso? Lembra da passagem que acontece com o Chico, que ele pergunta para Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? Vocês lembram dessa passagem, dessa história? E Emmanuel falou, é todo aquele de nós que ainda não foi descoberto. Uhum. Entendendo o nosso processo evolutivo, todos nós, criminoso é aquele que rompe em algum momento da sua jornada com a lei divina. E aí, a variação, a gravidade disso, cada um com a sua trajetória. Mas como é que é o olhar da justiça e da misericórdia divina, que são inseparáveis? Eles nos veem taxando como criminosos ou como aqueles que precisam ser reeducados, corrigidos. Então, como é que Jesus olhava, inclusive, para aqueles que estavam determinando a própria condenação? Não são os doentes, dos quais ele se fez o médico das almas? Ele não considerou que todos nós somos esses comprometidos com a lei divina? Então, aquele que era taxado de ladrão, quem é que sabe da história? Agora, pelo que a gente sabe, o Cristo vê além dos rótulos e além das condecorações ou das condenações sociais. Ele viu um coração que tem toda a sua sombra, mas que tem luz. E o papel do reeducador é aproveitar os momentos onde há uma sintonia sincera com a lei divina, de sentimento, não só de palavra, para ele estimular a boa parte. Então, naquele momento, ele estava estimulando, dentro do nosso processo de oscilar a sintonia com o reino dos céus. Por que a gente não está o tempo inteiro no reino dos céus, que não é um domicílio físico, e sim um domicílio espiritual, um nível de vibração? É porque a gente oscila, nós ainda não estamos conquistando esse, entre aspas, lugar. Mas ele viu no ladrão, nesse ladrão ou nesse malfeitor, seja qual foi a colocação, um de nós que mostrava aquele processo de redenção que a doutrina espírita mostra, que começa no arrependimento sincero, vai para o processo de expiação para reparação. Então, acho que talvez a minha dificuldade, a dificuldade de todos nós, seja a gente conseguir nos desprender das aparências materiais, das quais nos prendem os rótulos e as estratificações de grandeza ou de inferioridade, em função daquilo que às vezes a gente não consegue enxergar. Eu acho que o Cristo, mais uma vez, chama a atenção para que a gente consiga aprimorar a nossa percepção e enxergar em cada um, independente da sua posição social, das suas fragilidades físicas, do seu contexto socioeconômico, cultural, né, um movimento sincero de alma para buscar um reino do espírito que independe da circunstância em que eu fui plantado. Né? Então, ele viu ali uma condição de dar mais um exemplo para mexer com as nossas cabeças, para bagunçar, para nos tirar desse lugar comum, desse julgamento que a gente faz. O próprio maior, o maior entre todos nós estava lá. Na aparência de quem via só a matéria, deu tudo errado. O maior entre todos perdeu, foi crucificado, né? Então Jesus está sempre querendo quebrar o paradigma da visão material, né? E aí eu me lembrei dessa passagem do Chico, né? É verdade. Que eu acho que ajuda. Não ajuda sim. Ele, quando foi perguntado quem é o criminoso, qualquer um de nós há descoberto. Basta nos descobrir. Mas vamos lá, pela ordem aqui, o João, o Reginaldo, depois a Lívia, depois a gente fecha também esse raciocínio.
Legal, bem puxado, bem lembrado, viu? Reginaldo. Então, eu acho que só tentando, né, complementar, né, esses 3 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro aspecto é, a gente está olhando esse ponto específico aqui da mensagem de Jesus na cruz, lá junto ao irmão transviado, mas a gente tem que abrir a lente, né? Quer dizer, o primeiro aspecto importante, né, como o Xaxá falou lá no começo, nós estamos falando de uma techuvá, que é o ato de arrependimento, né? Se a gente começar lá no início, toda a narrativa começa de João Batista. E a grande mensagem de João Batista era exatamente a mensagem do techuvá, a mensagem do arrependimento, né? Quer dizer, esse momento, guardado a devida proporção, é mais ou menos como se este irmão que estava ali na cruz, é como se ele estivesse se mergulhando ali no Jordão e se arrependendo ali dos seus males. O outro aspecto importante é aquele que o Xaxá também disse, né? Quer dizer, o Xaxá falou, realmente, a expressão paraíso, para nós, tem uma expressão de cheguei lá, mas isso não é verdade na cultura hebraica, né? O paraíso ainda é o destino, ele não é o reino, né, no qual a gente está envolvido. Então, acho que esse é um outro aspecto importante. E só amarrando aquilo que o Maurício disse, é muito importante, né? Por que é muito importante? Porque se nós fizermos um comparativo, Jesus foi abordado lá pelo jovem mancebo, que perguntou para ele como é que ele faria para ir para o reino dos céus, né? E ele falou assim, você conhece a lei, né? Ele falou assim, não, mas essa lei aí eu já faço tudo. Eu falei, bom, tá bom, então deixe todas as suas coisas e me siga. E ele nunca mais voltou. Então, o que é que a gente tem aqui de paralelo com relação a isso, né? Quer dizer, as leis são expressões de um momento pelo qual a gente está vivendo. Mas o que realmente importa, como o Maurício bem disse, é o estado íntimo da pessoa. Isso é o que realmente importa. Esse jovem mancebo chegou para ele lá, querendo seguir, mas o estado íntimo dele não era esse. Ao passo que este nosso irmão que estava ali na cruz reconhecia, né, por que ele fez a sua techuvá? Porque ele mesmo disse, eu não pratiquei a justiça, né? Então eu preciso, eu admito esse meu erro, mas a sua atitude íntima era de vencer essa dificuldade, porque ele faz 2 distinções, né? Ele diz, lembra-te de mim quando entrar no reino, e Jesus diz, ainda te encontrarei no paraíso. Né? Então, Jesus exatamente diz que aceitava o arrependimento dele e que, a partir daí, ele receberia, né, as leis infinitamente misericordiosas de Deus para seguir a sua jornada. É só, como diz o João, câmbio. Rapidinho, eu só queria agradecer ao Maurício, porque ele estava falando, e à medida que ele estava falando, eu estava tentando processar, e aí eu entendi, Maurício. Obrigada. O bom ladrão, na verdade, é um espelho espiritual da humanidade. Ele reflete a mim. E é o que o Reginaldo acabou corroborando também com essa ideia que você propôs. Porque esse episódio aqui mostra exatamente o que o livro diz, o título do livro, Evangelho por Dentro. Então, é possível que a gente veja nesse bom ladrão o evangelho ali, essa mensagem maravilhosa, né, que alcançou ali naquele momento. João, eu não sei se ele foi naquele dia, não, porque Jesus não foi naquele dia, ele ainda foi para o Hades antes, né? Então, mas, assim, é só isso mesmo, só para agradecer. É isso, eu entendi. Obrigada. Maravilha. Maurício, quer falar alguma coisa? Bem rapidinho, viu, Lívia? A gente não lembra porque quando Jesus fala para os fariseus, né, que as prostitutas e os publicanos entrariam primeiro no reino dos céus, ou seja, não é porque eram prostitutas ou publicanos, mas para mostrar que, independente de uma posição socialmente execrada, que era nesse caso, Jesus estava vendo mais disposição íntima, como o Reginaldo falou, e um arrependimento sincero de quem estava aberto, e, ou seja, por conta disso eu faço a conexão com o reino, do que aqueles que tinham todo o acesso, como o Xaxá estava colocando quando eu entrei, né, Xaxá? Em relação à consciência, em relação aos iludidos de si mesmos, né? Ou seja, você tem um mar de informação, é o mancebo que conhecia a lei e tudo,
mas não havia ainda uma consciência desperta ou um exercício da vontade determinante a ponto de mudar a própria trajetória. Então, aí, quando Jesus fala isso, fica muito sério, né? Porque você imagina os doutores da lei, os fariseus, ouvindo aquilo, né? Aquilo era uma ofensa do ponto de vista material, né? Você fala, poxa, ladrão, explorador, gente de má vida, que era considerado assim, entrar no reino dos céus. Então, para a gente... Isso também já mostra aquilo que até Herculano Pires vai falar da universalização do cristianismo e de Jesus ser todo includente. Então, ele rompe todas essas barreiras até na cruz, né? E só para corroborar isso, né, ele fala depois dos túmulos caiados, né? Cumpre as regras aqui por fora, mas intimamente ainda está em estado, né, de podridão. Putrefeição, é verdade. Cris? Vamos aproveitar a conexão daqui, que tá boa. Aproveitar enquanto não cai. Caiu energia 3 vezes aqui, eu acho que a fase ficou fraquinha, aí a internet não para de oscilar. Eu não posso nem falar muito, porque eu estou perdendo muito, né, os comentários de vocês, mas, de uma certa maneira, quando diz assim, ainda hoje, né, estará no paraíso, toda vez que a gente se arrepende, sinceramente, a gente começa já a adentrar nesse paraíso, já começa o reerguimento, né, a gente já está naquele movimento da reversão daquela situação anterior. E esse primeiro passo é importantíssimo, porque o que a gente teme e o que a gente resiste é em dar esse primeiro passo. Então, quando a gente se disponibiliza, a gente sabe assim, que a espiritualidade se organiza, né, se compadece da gente e potencializa aquela vontade, nos sustenta, que a gente não sabe nem como é que consegue seguir, né, e superar essas dificuldades. No meio do caminho, a gente vai achar que, nossa, foi muito mais fácil do que eu pensei. Mas não é por nosso mérito, é por conta do amparo espiritual, né, da compaixão do nosso anjo da guarda e do próprio evangelho já desabrochando dentro da gente, né? Tá aberto, Maurício? Não, tudo bem, é que eu fui mexer aqui, mas já que você deu a deixa, lembrei também da parábola dos 2 filhos, porque na hora que o filho pródigo se arrepende sinceramente, não é? E faz o movimento de voltar, é festa na casa do pai, lembra? Que é uma grande festa. Sim. E aquilo é o paraíso, é comemoração. Então, essa sensação íntima boa, né, o Cris, já é festa. Não que não tenha caminho para se percorrer, porque todo aquele filho vai ter que viver, vai ter que recompor, mas o arrependimento sincero é festa no céu. A parábola do filho pródigo, né, dos 2 filhos, é fantástica. Lembrei dela agora, né? Com a colocação sua. Como a Cris falou aqui, e até para ajudar mais um pouco, né? Ele seria assim, sabe, o arrependimento sincero, como se fosse realmente um propulsor, um catalisador que vai assim acelerar o progresso. É um efeito, gente, assim, imediato, né, que começa ali, não é um efeito de reparação do mal que foi feito, né, alguma coisa assim, mas é um efeito imediato. É como quando a gente vai estudar sobre a prece, né, no Evangelho segundo o Espiritismo e tudo mais, lá fala, gente, quando a eficácia da prece e tudo mais, que no momento que a gente faz uma prece, que começa a ter aquela fé um pouco mais exacerbada, a gente sente o efeito imediatamente. Da mesma forma que a dúvida também. Sabe, é uma coisa, a gente está aqui, a gente vacilou, duvidou, a gente já sente na hora que a prece ou um arrependimento sincero, ele dá aquela potencializada e passa por todo esse processo que era muito comum na cultura da época. A pessoa tinha que falar o erro, né? Então, ele se destacou aqui como sendo eu, né? Nós erramos, eu errei, né? Nós temos uma mácula, ele não, né? Lembra de mim, quando estiver no paraíso, né? E só para fechar aqui, eu passo para a Cris, viu, Lívia? A gente tem que se colocar, quando fala aqui do ladrão ou do malfeitor, representa isso, os desertores
E os levianos, como é que o Honório fala aqui? Levianos Circunstanciais. circunstanciais. Então, nós somos isso. Né? Então, não é isso, não é estudar o evangelho, né? Não é o NEP, que é a gente se colocar no lugar, né? Então, o bom ladrão, então sou eu também. Né? Porque aquilo ali me atingiu e me atinge. Mas naquele momento que eu realmente tenho um arrependimento, aí é no tempo, né? Vocês citaram alguns exemplos aí, né, de quem se arrependeu, de quem não, né, como o caso do jovem mancebo, mas tem também, por exemplo, um Zaqueu, que a gente citou da última aula aí, da última conversa, que, por curiosidade, quis ver Jesus, tal, desce daí depressa, tal. Na casa dele, ele resolve, de público, dizer, olha, quem eu defraudei, eu vou dar o dobro, quem eu fiz isso, vou dar 4 vezes mais. Enfim, é um processo que naquela hora, não duvido, a pessoa se aliviou, de alguma forma. Não se isentou, né, de ter que espiar e reparar, mas que se aliviou, não duvido, viu? Cris, fica à vontade. É que a fé da gente é tão fraquinha, né? Oscila tanto que a gente fica pensando assim, nossa, eu não estou nem com disposição para fazer uma prece hoje, eu estou meio assim, não estou conseguindo, não estou concatenando bem, ou fiz alguma coisa errada e estou com vergonha, né? Não se acha digno. E uma vez, eu escutei o doutor Sérgio Felipe falando que o Pai Nosso é como se fosse um Wi-Fi, que quando a gente diz Pai Nosso, mesmo sem estar assim, tão concentrado, sem estar, né, tão conectado, não ter conseguido ainda essa conexão, mas é como se imediatamente ligasse o Wi-Fi e ali a gente já recebe um socorro imediato, porque a espiritualidade entende que é um pedido de socorro, que a pessoa não está conseguindo nem elaborar direito a prece, pensar, né, se imbuir daquele sentimento. Na prece a gente fica, né, evocando o bom sentimento, né? E quando a gente diz Pai Nosso é poderoso demais, ligou o Wi-Fi. Então, de alguma maneira, a gente vai ser atendido, de alguma maneira, a gente vai despertar a compaixão, né, a piedade desses amigos espirituais que são bondosos, que, como diz o doutor Bezerra de Menezes, espera qualquer oportunidade mínima para poder ajudar a gente. Qualquer uma. No livro Médico Jesus, o prefácio é dele, é a coisa mais linda, ele dizendo que os amigos espirituais esperam até a hora da refeição da gente tomar uma água para poder depositar algum medicamento, né, alguma coisa que vá nos trazer algum alívio ou alguma força, né, para o dia a dia. Antes do Maurício aí, mas é isso, e eu só queria fazer uma observação, você está certíssimo, o Bezerra, ele fala muito da boa vontade, um negócio que esperam esses momentos da pessoa, né, abrir essa conexãozinha aí para poder se elevar. Mas eu queria deixar assim, um ponto de observação que foi falado aqui, né, a Cris até falou que a espiritualidade, né, tá ali para poder jogar a gente para cima nesse momento do arrependimento, mas é muito importante a gente deixar claro, com o Honório aqui, com o próprio entendimento, que a atitude, o ato interior é da pessoa. Se não tiver, os espíritos sabem disso, vocês sabem que os espíritos sabem, né? A gente vê pela literatura espírita, né? Não percebe o arrependimento sincero. A gente sabe no que vai dar, eles sabem no que vai dar, então eles não cantam vitória antes da hora, né? A gente canta, eles não. Então, a gente tem que ter essa atitude, que é um ato interior do bom ladrão, que somos nós, digamos assim, representando, né? Que, com reverência e compaixão, entendeu, chegou no momento, no hoje, naquele dia, Jesus passando em Jericó, Zaqueu, né, sobe para ver. Então, naquele dia, naquele momento, chegou o dia do Zaqueu. Né? Nesse dia chegou o dia do bom ladrão, que é um começo de um processo, mas o ato tem que ser interior e é individual. Maurício, está na vez aí, né? Uma coisa puxando a outra, a Cris falando, eu lembrei da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos estavam pensando assim, não vai dar certo, a gente tem só isso aqui, a gente tem só esses pãezinhos, tem só esses peixes, a gente tem uma multidão, não tem condição, não vai dar. E Jesus pergunta assim, que tendes, né? Ou seja, ele podia fazer sem a nossa participação, mas aí o mérito é só dele. Então, assim, mas eu tenho bem pouquinho, né?
mas eu vou doar de coração, bota na mão do Cristo que multiplica. Então, essa movimentação nossa, íntima, no santuário, a minha oferta, se ela for sincera, não importa se eu estou muito ao quebrado, mas eu tenho condições, eu preciso, como o Xaxá falou, eu preciso fazer a minha movimentação. E eu tenho essa condição. Ah, mas eu não tenho quase nada. Oferece o que você tem. Deposita no teu altar. Porque no teu altar divino, Jesus, intermediando, né? Fazendo o papel do sacerdote de Deus, ele multiplica. Né? E aí as coisas acontecem, né? A sensação, porque eu tenho um pouquinho, mas isso é multiplicado porque entra na sintonia sincera, e aí, de repente, basta o meu pouquinho para eu sentir a onda de envolvimento que me dá condições a percorrer o resto da trajetória, que inclui viver, espiar e reparar, né? Você veja como a misericórdia muito mais abundante, né, do que a nossa noção acanhada de justiça, né? Muito interessante isso. Lembrei dos pães e dos peixes. E seguindo aqui, é o que nós já falamos tudo aqui, comentamos um pouco, que vai finalizar aqui nesse último parágrafo do Honório, né? Então, é uma sequência lógica, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Isso faz parte da evolução. Então, mais uma vez, com Honório, se não fossem as vidas sucessivas, a gente não teria do que se arrepender, né? Porque nem como se arrepender, digamos assim, né? Nem do que se arrepender, nem como se arrepender, porque arrepender de quê, para quê, como, e vai dar em que isso aí? Com a reencarnação, aí sim, a gente tem uma conclusão lógica de uma sequência lógica que vai motivar esse arrependimento. Honório finaliza: a obra da evolução nos convence a todos acerca desse reino de amor. Então ele já faz uma comparação. Reino dos céus, ou paraíso, né? Nesse sentido aqui que a gente imagina de reino dos céus, com esse reino de amor. Quando então se compreende a sublime rogativa, que a gente já falou aqui algumas vezes? Misericórdia quero, Jesus fala isso, e não oferenda. Gente, nós vamos lá em Mateus 9,13 e em 12,7, porque até o Maurício comentou aí um pouquinho que Jesus não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médicos, né? E é nesse contexto aqui que ele fala. Então vamos lá, convido todos para a gente ir lá em Mateus 9,13, depois a gente volta para cá para a gente finalizar esse parágrafo e este capítulo, né? Então vamos aqui na Bíblia. E já é evocando Oséias, né, Xaxá? Isso, 6,6. Oséias 6,6. Isso. Mas eu quero pegar aqui o que está lá em Mateus para a gente ir. Vamos lá. Mateus 9,13 primeiro, depois o 12,7. Mateus está aqui. 9, 13. A gente pega um pouquinho antes ali, ó. Né, que ele vai falar da vocação de Mateus e tudo mais, né? E os fariseus reclamando, né? Porque Jesus estava sentado ali à mesa, né? Chegaram publicanos e pecadores, fariseus não, o povo lá, achando estranho porque ele estava sentado ali junto de pecadores e tudo mais. E aqui é interessante, né? Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? Jesus, aqui com Mateus, ele mesmo escuta e ele mesmo responde. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: necessitam de médicos os sãos. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Então, se a gente for aqui, a gente vai ver a referência, ó. Aqui, 9,13. Está aqui Oséias 6,6, né? Está lá atrás. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Mas vamos lá, entender um pouco mais à luz da doutrina espírita do nosso querido Honório, né? Porque lá em 12, isso aí vai aparecer de novo, no outro contexto, lá em 12,7 de Mateus. Vamos aqui. Eu avanço, deixa eu voltar aqui para os capítulos. 12, 7. Está até marcado aqui já.
porque ele vai falar no seguinte contexto aqui, onde Jesus é o Senhor do sábado, né? Isso é muito interessante, né? Porque o sábado, literalmente, é um dia que Deus descansou, ou que ele terminou a obra e ao mesmo tempo começa o descanso. Há uma controvérsia aí, né? Em algumas passagens até da própria Bíblia, em que Deus concluiu no sexto dia e descansou no sétimo, ou no sétimo dia ele conclui e descansa. Enfim. Mas Jesus é o Senhor do sábado, porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Bom, e assim vai, né? Naquele tempo, passou pelas searas no sábado e fazia coisas no sábado. E sábado ele fala, ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e tudo mais, né? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães e blá, blá, blá. No bom sentido, blá, 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 Jesus, pelo amor de Deus. Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Não condenaríamos os inocentes. Então, voltando aqui para o nosso memória, para a gente tentar finalizar, né, gente? Vamos aqui, rapidinho, bora. Aqui. Bom, vamos lá. O que Jesus quer? Misericórdia. O que Deus quer, né? É misericórdia e não sacrifício. A gente sabe, né? Quem estuda aí um pouco sabe o quanto de exterior tinha, né? Para tentar agradar a Deus. Então, era sim baseado no sacrifício. A gente sabe disso. A gente estuda aí, a gente sabe que a ida ao templo não era para ir de mãos vazias. Você tinha que dar algum tipo de oferenda. Oferenda. Em alguns lugares ele fala oferenda, ele não fala sacrifício, né? Misericórdia eu quero e não oferenda, como trouxe aqui o nosso querido Honório, eu acho que está na tradução do Haroldo, né? Então, realmente o ato, ele tem que ser íntimo, misericordioso, né? Usar de compaixão, usar de caridade, a caridade segundo a entendia Jesus, como está no Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. E não de uma forma estereotipada, exterior, simplesmente para que os outros vejam, ou até eu acredite que eu fazendo aquilo, eu estou sendo salvo, ou eu vou ser salvo. Como a gente se equivocou muito, baseado em interesses próprios, e criamos, né, uma lista, inclusive, de indulgências. Uma listinha ali que, se a gente cometeu isso, faz isso aqui que está tudo resolvido. Cometemos uma coisa maior, dá um dinheirinho que o paraíso está reservado para você. A Cris, numa hora aí, viu, que a conexão sua caiu, e eu tinha falado, né, que a gente tem que ter cuidado, a gente que ostenta uma camisa com Jesus aqui no peito, sabe? Porque pode parecer, né, e pode ser um ato muito exterior. E eu vou confessar um negócio para vocês antes de passar para o Reginaldo. Antes de adentrar esses estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina, juro para vocês, eu não segurava uma Bíblia. Tá? Eu não tinha coragem de colocar uma camisa escrito Jesus. Né? Porque para mim, Jesus era uma coisa, a doutrina espírita era outra. É uma coisa impressionante. É uma coisa que parece que não se conversavam. Não é bem assim se conversar. É desconhecimento meu, claro. Mas, sim, no espiritismo a gente não via isso, porque a gente não precisava fazer prosélitos e coisa e tal, né? Esse negócio de escrever Jesus, colocar Jesus e tal. Então, para mim, era uma coisa meio absurda, né? Como ainda hoje eu saio com essa camisa numa boa, tal, mas não, para mim, tá, gente? Soa como se fosse assim, tipo assim, pô, você está segurando, tá levando ele no peito aí, mas será que eu estou levando no coração mesmo? Isso é o que me passa pela cabeça. Então, eu fico nesse duelo. Eu não uso para poder as pessoas olharem e falarem assim, nossa, lá vai um cristão, né? Como antigamente, mesmo nos cristãos primitivos, a gente tinha um símbolozinho da cruz, né? A cruz é uma coisa normal, porque os cristãos se identificavam assim. A própria Lívia, vocês lembram disso? Jesus desencarna, o símbolo da cruz ficou, tanto é que Emmanuel
se interessou por ficar com a cruz dela quando ela desencarna, né? Enfim, cuidado, ou cuidemos dessa questão da oferenda, que é da coisa que vai para o exterior, né? Porque Deus não quer nada disso. Muito pelo contrário. Ele quer misericórdia. Mas aí, Reginaldo, nos ajude aí, por favor. Não, ajudar não, eu só quero, né, que vamos voltar lá para a cena que você mencionou, Xaxá, né, a cena da crucificação, né? Então a gente tem ali os 3 crucificados, a gente tem ali os soldados zombando, né, do que estava acontecendo. Então a pergunta para nós é a seguinte: quem foi o primeiro a manifestar misericórdia? Isso mostra a integridade da mensagem de Jesus. O primeiro a mostrar misericórdia foi o que a Bíblia chama de o bom ladrão, que mostrou misericórdia com Jesus por estar cumprindo uma pena a qual não faria justiça, segundo o ponto de vista dele, né? Reginaldo, muito bem lembrado, porque mesmo nessa Via Crucis, havia muito choro, muita lamentação, muita batida no peito, e Jesus falou: não choreis por mim, chorei por vós e pelos vossos filhos. Quer dizer, mesmo aquele ato, que é um ato exterior, né, talvez, né, não entrando no mérito do íntimo de cada um, mas talvez fosse meramente exterior mesmo. O que é que faz agora? Tem que chorar. Então, bora chorar, né? Vamos lamentar, e lamentar dessa forma. Mas você está bem lembrado, muito provavelmente, excetuando-se a mãe dele, né, que mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Mãe acompanhando ali, Maria Madalena também ali, enfim. Mas, e o João, tadinho, né? Ali acompanhando, mas era jovem ainda, mas estava lá firme e forte do lado de Maria. Mas excetuando-se tudo isso, o resto era só sarcasmo, né? E teve o bom ladrão com esse bom senso. Muito, muito bem lembrado, viu, Reginaldo? Ô, Cris, e aí? Cris comentou um negócio aqui, né? Deixa eu ver o que ela comentou. Eu comentei que eu não me libertei da cruz ainda não. Eu ando com minha cruzinha e os espíritas olham assim, não gostam muito não, mas eu gosto. Eu acho que eu preciso dela ainda. Às vezes a gente precisa, né? Eu uso assim como se fosse... sabe quando você tem fotos de pessoas que você gosta, assim? Mas o que é que eu penso? Eu também já pensei assim, sabe, Xaxá? Com relação à camisa e com relação a postar lives no meu Instagram. Eu ficava com esse receio, assim, de não ser digno, né? E de não, também, de repente, querer passar uma imagem que ainda não corresponde, não é coerente com o que eu pratico. Não é, nenhum de nós. Mas aí eu lembro dos discípulos. Joãozinho aí. Eu e o Joãozinho foi do mesmo convento. Oh, meu Deus do céu. Atrasadinhos a gente. Mas, é? Olha! Ele é herege. Então, mas aí, uma vez, eu acho assim, sabe, que é um ato hoje em dia, que é de uma rebeldia, de uma coragem, rebeldia no bom sentido, de uma coragem, porque, assim, as pessoas só querem falar, só tem ídolos nas camisas, ídolos que representam coisas materiais, né, que representam fama, que representam... E, assim, colocar uma camisa com a foto de Jesus, de Chico, eu acho que, de uma certa maneira, a gente está dando uma mensagem, sabe? Está levando alguma reflexão, quem olhar, quem prestar atenção. Uma vez eu tinha vergonha no meu Instagram, mas aí um amigo meu e a esposa dele disseram assim: poxa, Cris, eu sempre vejo tu postar, né? Vai para as caravanas, alguma coisa, faz live. Olha, eu e a Ana Paula, a gente ficou com tanta vergonha da gente ter tanto tempo e não fazer nada, porque eles já estão aposentados. E aí eles vivem falando comigo, às vezes eles vão em caravana comigo, eles fazem doações. E aí isso terminou me tranquilizando um pouco. Poxa, talvez se não fosse eu mesma imperfeita a lembrar, né, disso, já está dentro, já estava dentro deles, eles são pessoas boas, mas de repente talvez eles ainda não tivessem despertado, não por mim, porque já tem dentro deles, já estava lá dentro deles, precisava só uma provocaçãozinha, né? Então, aí você é um instrumento. Eu vejo dessa maneira, sabe?
Antes de Porque passar assim, aqui para o... eu já aceitei assim que eu tenho minhas imperfeições mesmo e que vou ter que seguir com elas, né, de qualquer forma. Não, ó, Cris, antes de passar aqui para o Maurício, está na fila aqui, eu diria, isso eu falei por mim, viu, pelo amor de Deus. A gente sabe que os espíritos usam momentos, né? Eles fazem até ideoplastia, um negócio muito legal para poder atrair não só encarnados como desencarnados, como a nossa querida Ivone Pereira, que muito nova foi à igreja, né? Era comum, né? Ou seja, era católica, e de lá ela viu o Cristo crucificado saindo da cruz, né? Enfim, como a dizer, ó, o Cristo crucificado é um, o Cristo vivo é outro, né? Então, essas mensagens essas imagens são fortes, às vezes precisamos disso sim, né? Eu lembro muito do livro Esquina de Pedra, fantástico aquele livro, fantástico, que o Arnaldo Rocha está lá, inclusive, em que, eu não esqueci o nome da personagem, que em determinado momento ele lembra de Jesus, ele fala alto Jesus, no que fala, né? Aí toda uma história se desenrola ali naquele momento. Então, há momentos que a gente realmente precisa, né, dessas coisas. Fica tranquilo, viu? Eu só estou falando por mim, porque foi o meu drama de muito tempo para trás. Mas Foi meu vamos lá. também. Mas vamos lá. Maurício estava falando, eu estava na fila aí. O Maurício congelou, caiu. Ah, não, o Maurício está aí, né? Oi, gente, eu botei aqui no chat, coisa rápida, que eu lembrei da música, eu gosto muito do Padre Zezinho, não sei se vocês conhecem essa música, e aí tem um trecho da música que ele fala com muita emoção, e é muito bonito, né? No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. O mais importante é que você leve a cruz, não tem problema nenhum, não é que seja necessário, né? Mas o importante é ele estar no coração, não tem problema não. Bonitinha, gostei da cruz do João. Lívia, você está na vez aí? É rapidinho, é só voltando para o ladrão, para concluir meu raciocínio aqui do estudo. Acho que Paulo, lá em Colossenses, ele pode fazer um resumo disso, quando ele diz que ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E aí a gente percebe que misericórdia quero, aqui, tanto na primeira revelação quanto na segunda revelação, vai dizer que Deus não quer os rituais, mas quer a transformação. E o reino do amor, o reino de amor, seria esse estado interno criado por essa transformação. E o bom ladrão, então, seria esse exemplo vivo de uma alma que, pela misericórdia interior, passou das trevas para a luz. Independente, né, João? Se foi naquele dia ou não. Reginaldo? Entendi a lição, professor? Como é que é? Entendi a lição. Aprendi. Eu acho que são dois comentários bem rápidos aqui também. Primeiro, para corroborar um pouco do que a gente estava comentando aqui, do que a Cris disse, só para lembrar, a primeira ação de Abrão, que não era Abraão ainda, que era Abrão, foi ao ser encaminhado para tomar conta da oficina do pai, o que o pai fazia era estátuas de ídolos, né? E ele quebrou todas as estátuas de ídolos, né? Então, acho que nesse momento aqui, onde a gente realmente tem presente ainda, né, onde, pela misericórdia de Deus, as portas dos umbrais foram abertas para que todos estivessem aqui, sem dúvida, a profusão de ídolos reflete esse nosso, né, conjunto de pessoas que estão aqui nesse momento. E uma outra coisa, que só para completar o que a Lívia disse também, Lívia, tem uma coisa muito importante nisso, né, dentro dessa regra aí, né, do techuvá, do fazer a reparação e também fazer a expiação, que é uma frase de Jesus que diz: eu vos deixo a minha paz, não como o mundo as dá, mas como eu vos dou. Então, isso é muito importante, porque mostra que tanto a reparação como a expiação não é uma punição, mas é um ato voluntário do espírito que se sente impulsionado, que se sente impelido tanto a fazer a reparação, porque o mal causado trouxe dor ao seu coração, como principalmente dentro desse momento, né, quando ele passa pela expiação, ele se sente
sente a necessidade de, ao viver o mal que um dia praticou, poder ensinar melhor a fazer o bem a quem esteja na iminência de praticá-lo. Câmbio. João? Uhum. Uhum, sim. Beleza, e antes de passar a Silvia, né, que vai falar, você vê que a Cris ela tem um lugar no altar do João, né? Ai, ele no meu. Parceiros, devemos ser parceiros, ó. É Silvia, né? Que vai tá o Alfredo ali, mas é Silvia, vai lá. Você tá sem áudio, viu? Ou desligado. Estou no computador do meu esposo. É só para complementar o que o Joãozinho falou e a Cris também, né, o Reginaldo. Às vezes nós aceitamos o convite do Cristo, mesmo com as nossas imperfeições, como você bem colocou, Xaxá. Será que algumas vezes eu estou sendo justo ao vestir essa camisa? Eu ainda tenho as minhas imperfeições morais, mas me lembra também, quando a gente aceita esse convite do Cristo, que quando a gente aparece, ou como o João falou assim, olha, ali tem uma pessoa que está com a imagem de Maria, aí a gente passa na rua, tem alguém, muitas vezes, à espera de um sinal para que a gente faça um acolhimento. Então, olha ali eu posso chorar. Então, eu tive essa experiência bem rapidinho, recente. Eu estava em visita na minha mãe e desceu uma pessoa muito desesperada do ônibus, eu estava com uma camisa dessas. E ela desceu, eu disse assim, eu posso te abraçar? Porque eu fui expulsa do ônibus. Então, eu disse assim, pode. Então, ela viu numa imagem, talvez eu não tenha, não tenha essa moral, não tenha, mas ele encontrou alguém e só precisava de um abraço, mas nada silenciou. Então, às vezes a gente usa assim, olha, eu aceitei o convite do Cristo, eu vivo de acordo com as leis, com tudo que a gente conhece? Não, mas muitas vezes a gente é um sinal na vida do outro. Quando a gente usa uma camisa, quando a gente usa a nossa cruzinha, a gente alguém pode se identificar e a gente prestar um socorro espiritual. Gente, tá todo mundo certo, né? E ninguém tá errado. Então pronto, tá tudo certo. É uma questão realmente muito de foro íntimo, né? E João, você tá certíssimo, cara. Em vez da gente usar camisas por aí que só incentivam outras coisas, né? Por exemplo, a gente entra em umas guerras políticas aí que a gente fica botando no peito camisas de candidatos aí. Nada contra, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, que talvez cause mais ódio, né, do que qualquer outra coisa. Mas eu, por exemplo, eu confesso, eu sou vascaíno. Não tenho coragem de usar a camisa do Vasco. Alguns vão dizer assim, mas também com um time desses, né?
Mas eu não uso, porque eu não uso, né? Não tenho esse costume, né? Cruz de mal. Deve ser por isso que eu não uso, não sei, sabe? Mas, gente, olha, vamos caminhar aqui. Gente, É, desculpa, um último pode comentário aqui falar. que eu não resisti. A bandeira de Pernambuco tem uma cruz. E é muito E eu tenho o comum. maior orgulho dessa bandeira, porque tem essa cruz, porque tem um significado, uma história que eu não vou falar agora, Não, né? gente, E assim, pode falar. nos conecta, né? Nos conecta Hum. essas imagens. Não, e os países, né, Valeu. os países que ao longo da história aí foram colocando nos seus brasões e símbolos e bandeiras, né, cruzes, né? Porque para te dizer, sou cristão, né? Enfim, faz parte, né? Um dia não precisaremos de símbolos, né? Porque nós vamos ser os símbolos vivos e talvez isso seja o mais importante. Quando fala que misericórdia eu quero e não oferenda, no sentido mais assim, do exterior, a gente usar até para tentar comprar a nossa salvação. Não é o caso, não é o caso. A gente sabe que não é o caso. Mas, gente, dando um câmbio final já já, segundo capítulo, sequência lógica, a reencarnação, as vidas sucessivas, elas nos dão ensejo, né, para que em momento específico, e a gente não escapa das vidas sucessivas, por mais que não acreditemos, que não se acredite, não quer dizer que a reencarnação não exista. É isso, né? Então, é uma sequência lógica, com isso a gente tem momentos e tem oportunidades de chegar a um despertar da consciência, né? E a gente arrepender-se, passar por um deserto, porque já estamos na exaustão ali, né? Para chegar nesse momento de arrependimento sincero, aí nós vemos para expiação, reparação. Então, vamos tentar arrepender e seguir para esse reino dos céus, né? Nem que seja no paraíso, para depois a gente entrar no reino. Enfim, câmbio e desligo. Comentários deixo para vocês aí. Eu acho que essa última frase aí foi muito legal, porque quando a gente traz para o dia a dia, né, e o NEP nos obriga a fazer isso, né, faz parte da metodologia no final, né, a gente não precisa acumular motivos para se arrepender para num momento da semana, ou para a noite, no dia, na hora que vai fazer a prece antes de dormir, ou quando for para não precisa, né? Como Joana diz, o ser consciente, ele não se culpa, né? E nem como é a frasezinha dela, é bem bonita. O ser consciente, ele já não se culpa nem se julga, ele se transforma. Então, isso a cada momento durante o dia, em várias oportunidades, nós podemos já ir nos transformando, já ir mudando. Isso aí já é o arrependimento, né? O ritual é importante, lógico, para a gente, em momentos, parar para isso. Ter momentos de meditação, de oração, lógico, mas pode acontecer de uma maneira muito natural, porque eu lembro que no Boa Nova, é tão lindo na oração dominical, que Jesus vai dizer assim para Pedro, que a gente deve orar como quem respira. Ou seja, o tempo todo, né? A gente está se observando, né? Fazendo esse autoconhecimento, observando o que a gente fez, não para se incriminar, como diz Joana, mas para já ir atuando o mais rápido possível, fica mais fácil. Não deixar virar bolas de neve, né? Não esperar momentos específicos, não esperar a oportunidade de encontrar alguém, né? Liga, passa mensagem, né? Era isso só. E eu acho que eu vou pedir licença a vocês, Xaxá, vou te escutar e pedir licença para sair, que aí eu já vou abrir a sala. Tá, me dá 30 segundos, só para. Eu vou dar um spoiler aqui Pode do que a gente vai falar. estudar no próximo, tá? Vou só falar, olha só, o Honório dá o nome de iniciação espiritual. Então, existem umas ferramentas, uns complementos, uns componentes para nos ajudar nesse processo. Vamos estudar Mateus 3,11, que diz assim: só vou ler isso e aí eu passo para o João. Eu vos mergulho na água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Cenas para os próximos capítulos. Lindo demais. Vai, Joãozinho.
Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu não vou, perdão, eu não vou poder participar do momento de vibração, porque eu tenho um programa agora. Tá bom. E de 9h10 a gente se encontra também para a live. Mas estarei vibrando, tá? Beijos. Eu sei. Beijo, gente. Boa noite a todos. Até já. Pulando de sala. Tchau, tchau.